Olá, amores, bom dia. Vamos estudar um pouquinho a palavra comigo hoje. Gente, hoje vamos falar sobre um tema em que muita gente pode estar enfrentando hoje em dia e não sabe por quê. Vamos falar sobre a batalha espiritual que às vezes muita gente se enfrenta e não sabe o porquê. Vamos ler na palavra, porque passamos por isso e qual é o conselho que o Senhor nos dá para podermos vencer essa batalha espiritual, gente. Então, gente, eu tenho minhas anotações aqui, a Bíblia, e vamos começar a estudar, né? Vamos começar a estudar para entendermos melhor. É porque às vezes, gente, você se sente sozinho e às vezes age no impulso de acordo com a sua mente, com a nossa mente, entendeu? A gente age no impulso de acordo com a nossa mente e sem consultar o Senhor e o que a Bíblia nos diz sobre isso. Então, gente, devemos ter o entendimento, porque quando uma pessoa não tem entendimento e não reconhece que Jesus reconhece Jesus como o Filho de Deus de verdade, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, aí, gente, é impossível sermos salvos, entende? Então devemos ter o entendimento que Jesus é aquele Filho de Deus que morreu na cruz pelos nossos pecados, entende? Então, gente, devemos ter esse entendimento, que sem Ele é impossível ser salvo e que quando a pessoa não tem esse entendimento, é como se tivesse um véu no olhar dessa pessoa, entende? É como se tivesse um véu. E na Bíblia nos diz que o diabo, o inimigo de nossas almas, cega o nosso entendimento. Para isso ele usa as religiões, ele usa as crenças, pessoas, mídia, multidão, gente. Usa todo tipo de engano para que a gente não conheça a verdade. E o que mais ele sabe fazer é enganar, né? O que mais ele sabe fazer é enganar as pessoas. E hoje vamos falar de uma batalha espiritual que às vezes muitos estão enfrentando. E é um dos momentos mais perigosos de nossa vida, gente, porque, por incrível que pareça, é aquele momento que parece ser uma bênção. Às vezes é aquele momento que parece ser uma bênção, gente, pra gente. É aquele momento que você olha e diz, não tem como dar errado. Às vezes é uma porta que se abre pra vocês de emprego, sabe? Uma oportunidade que chegou pra vocês, um bom salário, sabe, gente? E uma coisa que parece ser bom demais pra ser verdade, gente. E aí, temos que ter cuidado e devemos abrir nossos olhos para não tomarmos decisões precipitadas, gente. Não devemos tomar decisões precipitadas. Amém? Então, amores, em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, nos diz assim, confia no Senhor de todo o seu coração e não apoie em seu próprio entendimento, ou seja, na sua inteligência, mas reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Deus endireita a sua vida em todas as áreas. E assim diz a nós, né, que temos que confiar no Senhor de todo o coração, que Deus endireitará toda a nossa área, né, gente? Então, é isso que Jesus veio nos dizer em Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Então, gente, Deus não quer que a gente quebre a cara, gente. Deus, Ele quer nos guiar, gente. Nos guiar num caminho perfeito. Tem gente que pensa que Deus é um gênio da lâmpada
ele só serve pra gente, pra resolver os problemas que nós já criamos, entendeu, gente? Pensa que é um gênio da lâmpada, tá? Mas Deus quer que evitamos os problemas, quer nos dar... Ele quer nos dar sabedoria para podermos lidar com nossas falhas e administrar nosso dinheiro, sabe? Administrar nosso dinheiro, nosso relacionamento, em todas as áreas. Deus quer nos dar sabedoria para podermos administrar todas as áreas. E aqui em Salmos 25:12 fala assim: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá ao caminho que deve seguir. Está bem claro, né, gente? Ao homem que teme ao Senhor, ele vai instruir ao caminho que deve seguir. Então, gente, quando tememos a Deus, quando entendemos que Deus deve governar a nossa vida, quando entendemos isso, aí sim Ele vai nos instruir, sem nos manipular, sem forçar nada. E como que é essa instrução, gente? Como que é essa instrução que Deus vem nos dar, que vai nos dar? Muitas vezes não é como pensamos, gente. Muitas vezes não é como pensamos. Muitas vezes é através de uma ideia, uma falta de paz. Às vezes tem uma falta de paz com aquilo. Então, já significa que não é de Deus, gente. Isso já pode ter certeza que já não é de Deus, entendeu? Que você não deve entrar por essa porta. Ou seja, Deus está às vezes Deus está em silêncio com a gente. Às vezes fica em silêncio, não responde. Então, também isso significa que devemos esperar. Entendeu? E por que você deve esperar? Não podemos agir por impulso. Sabe por quê? Hoje vivemos em uma época muito complicada, onde você tem prazo para tudo, né, gente? Hoje tem uma época prazo para tudo. Mas as coisas de Deus, no reino de Deus, não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. Lá em Atos 2, lá Jesus mesmo disse aos discípulos. Jesus disse aos discípulos em Atos 2 para aguardarem, para ficar aguardando, gente. E eles ficaram ali por 10 dias. Não tinha ministério de louvor, não tinha programação de atividade para eles fazerem. Eles simplesmente ficaram esperando 10 dias, gente, 10 dias. E sabe o que aconteceu depois do tempo de espera? Um dos maiores derramamentos de Espírito Santo de todos os tempos. Ali nasceu a igreja, gente. Na Bíblia diz que depois daquele tempo, o Espírito Santo veio sobre eles como línguas de fogo e pousou sobre a cabeça de cada um. E eles foram cheios de Espírito Santo, começaram a falar outras línguas. E ali começou um mover espiritual muito grande. E tudo isso porque aprenderam a esperar, gente. Aprenderam a esperar. Jesus falou: não faça nada, aguardem até que venha o poder do alto, o poder do Espírito Santo. Amém, gente? Então, esse é o ensinamento que eu queria passar para vocês um pouquinho. Esse foi um pouquinho do ensinamento que diz a Bíblia para nós, porque às vezes passamos por essas batalhas espiritual. E aqui tem o que devemos fazer para conseguirmos atravessar essas batalhas espiritual, que hoje em dia, nesse mundão, está muito complicado, né? Espero vocês terem gostado um pouco do meu ensinamento. Espero ter compreendido um pouquinho do que eu passei a vocês. Eu fiz minhas anotações, estudei um pouquinho e tentei passar para vocês o que eu aprendi um pouquinho. Espero vocês estarem gostando de acompanhar eu nesses ensinamentos. Beijinhos, fiquem todos com Deus. Tchau!